Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Homem mata outro a facadas próximo ao mercado público de Camaragibe. Homem é perseguido e fuzilado dentro da residência no bairro de Peixinhos. Ambulante assassinado a tiros no bairro do Passarinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes. Com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 13 de setembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 7 assassinatos. 3 dos homicídios ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco foram registrados 2.277 assassinatos, sendo 1.276 no interior e 1.001 no Grande Recife. Sepultado o homem que morreu atropelado por metrô. A notícia com a repórter Bianca Monteiro. O corpo de Carlos Henrique Rocha de Lima, de 21 anos, foi enterrado no cemitério Parque da Paz, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Durante a despedida, a família era consolada por vizinhos e amigos. A dona de casa, Maria Beatriz Gomes, precisou ser amparada e chorou ao lembrar do esposo. Se hoje ele estivesse aqui e eu pudesse novamente reforçar para ele, dizer: Carlinhos, você foi um homem maravilhoso e um pai incrível e obrigado por tudo. No momento do acidente, o jovem empinava pipa com alguns colegas na linha do metrô, entre as estações Prazeres e Cajueiro Seco. Testemunhas contam que Carlos não teve tempo de correr ao ver o trem se aproximar. Quando foi atingido pela composição, ele chegou a ser arremessado contra o muro. Ele foi socorrido e levado para o Hospital da Restauração, mas teve a morte encefálica diagnosticada 3 dias depois. Ana Cláudia, mãe do jovem, descreveu a dor da saudade. A força que me mantém de pé sempre é Deus. Eu sofro, vou chorar porque sou mãe, eu tenho coração. Mas eu conversei com Deus e agradeço muito a Deus, porque foi Ele que levou meu filho, Ele guardou. Os dele Ele guarda. Hoje ele guarda, ele é mais tão perfeito ainda, que antes de ele levar meu filho, ele me deu meu neto. Diandra Monteiro, para o Bandeira 2. A polícia está investigando os 2 assassinatos que ocorreram antes de ontem no Cabo de Santo Agostinho, cujas vítimas, Emerson Gomes dos Santos, tinha 36 anos, foi assassinado a tiros na rua Nossa Senhora do Carmo, em Pontezinha, e ainda chegou a ser levado para a Policlínica Jamaci de Medeiros. A outra vítima, Lucas Henrique da Silva Lucena, tinha 25 anos, morava na rua 53, na Coab, e foi morto a bala pertinho da residência dele. A polícia também investiga a morte de Paulo Clécio da Silva, um jovem que foi assassinado a bala antes de ontem, na Rua do Meio, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda. Também está sendo investigada pela polícia a morte de Marcelo Rodrigues da Silva, um rapaz de 31 anos de idade, que morava na Rua Penedos, no bairro Jaguaribe, em Itamaracá. Ele foi alvejado a bala na Rua Senador Nilo Coelho, comunidade Quatro Cantos, no Pilar, por elementos desconhecidos. Marcelo Rodrigues da Silva foi socorrido no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração, e foi lá no HR que ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. Também está sendo investigada a morte do comerciante Ronaldo da Silva, de 45 anos. Ele morava na Rua 2, loteamento João Paulo II, em Moreno, e foi assassinado a tiros no estabelecimento dele, uma lanchonete localizada na Rua Senador Antônio Farias, lá mesmo no loteamento João Paulo II. A única informação é de que o comerciante seria um ex-presidiário. Alan Nogueira da Silva, de 32 anos de idade, residente na Rua 4, bairro Três Marias, em Carpina, também está sendo uma morte investigada. Ele foi assassinado a facadas em um estabelecimento comercial, um bar, localizado na Praça Coronel Altão Bezerra de Melo, no bairro da Macaxeira. Alan Nogueira da Silva ainda chegou a ser levado para o Hospital da Restauração, foi cirurgiado, mas morreu no bloco cirúrgico. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2.
a maior audiência do Brasil. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Santa Teresa, na estrada de Matriz da Luz, em Tiúma, São Lourenço da Mata. A polícia apreendeu no local celular e uma motocicleta Fan 125 preta de placa KKE 2E65. O corpo do rapaz, não identificado, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. De Gelson Silva de Oliveira, um rapaz com 27 anos de idade, servente, residente na Travessa Misael Alves Florencio, comunidade Morada Nova de Baixo, bairro das Rendeiras, em Caruaru, no Agreste do Estado. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na estrada Gonçalves Ferreira, lá nas Rendeiras, crime praticado por elementos desconhecidos. Ele tinha acabado de descer de ônibus, estava viajando em um ônibus, chegando no local, desceu do veículo e acabou sendo assassinado. De acordo com informações de Gelson Silva de Oliveira, seria usuário de drogas e cometia furtos justamente para manter o vício. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Heriberto Guedes de Souza, um homem com 48 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado com tiros de pistola na própria residência. Ele estava bebendo em casa na Rua do Progresso, em Garanhuns, no Agreste do Estado, quando um elemento todo, vestido todo de preto, encapuzado, invadiu o estabelecimento da casa dele, meteu bala, matou o Heriberto Guedes de Souza e ainda feriu o colega dele que estava bebendo com ele, Lucas Valença da Silva, de 21 anos, que foi levado para o hospital local. O corpo de Heriberto Guedes de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Leandro Pereira de Albuquerque, de 27 anos de idade, este foi assassinado com disparos de arma de fogo na Travessa Júlio Ramos, povoado Negras, em Itaíba, crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações da polícia, Leandro Pereira de Albuquerque seria ex-presidiário e também usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ligadinhos com a gente aqui na Rádio Jornal, o comissário Nelson. Ele mora no início da rua São José da Coroa Grande, bem pertinho de Quebra-Rádio, no bairro do Palmarelo Paulista. Ele também, Francisco Padilha, estão ligados com a gente. O sargento PM Bagagem da Estância, também sintonizado na jornal. Na portaria do Hospital da Restauração estão lá Roberto, Raí, Luci, Fernando, Mauro, Antônio, Gracietti e também o vigilante Bomba da Alforge. Elias é presidente da Associação de Moradores de Peixinhos, também está ouvindo a gente. O sargento PM Gilson, do depósito, Gilson conhecido como Boca de Cavalo, ele e Nelson, lá no terminal de ônibus em Palmarelo Paulista. Os sargentos PMs Robson e Eliezer, lotados no Fórum de Paulista, também estão ligados com a gente na jornal. A diretoria do Campol também, presidente Paiva, o diretor Luiz Carlos, o popular Tatu, e o comissário Euclides, esposo de Marise, o comissário Madruga e os filhos dele na empresa Redentor Segurança Patrimonial e Escolta Armada, que fica no Janga, em Paulista. Um adolescente de 15 anos de idade morreu em um acidente de motocicleta na estrada de acesso ao rio Semite, que fica em Correntes, no interior do estado. O adolescente ainda foi levado para o Hospital Regional do Amor, em Garanhuns, removido aqui para Recife para o HR, e foi justamente na restauração que ele não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Eduardo Felipe Ferreira, de 27 anos de idade, residente na Rua do Rosário, em Matriz da Luz, São Lourenço da Mata. Ele sofreu um acidente de motocicleta. Ele estava de moto, foi atropelado na BR-408, área rural, em São Lourenço da Mata, e morreu no local. O corpo de Eduardo Felipe Ferreira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Valmir Gomes Cavalcante, um homem com 55 anos de idade, profissão não informada. Ele trafegava de motocicleta quando foi atropelado e morto na Avenida Uva, pertinho do bar do Tafarel, em Igaraçu, região metropolitana, por um carro Onix preto cuja placa não foi informada. O corpo de Valmir Gomes Cavalcante foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Homem mata outro a facadas próximo ao mercado público de Camaragibe. Homem é perseguido e fuzilado dentro da residência no bairro de Peixinhos. Ambulante assassinado a tiros no bairro do Passarinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui, na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A polícia continua investigando a morte de Wanderson Pessoa dos Santos Souza, de 30 anos. Ela era catador de material reciclável, morava na rua Mário Libani, no bairro da Mostardinha, e foi assassinado com vários tiros na cabeça na madrugada de ontem, na rua Moçambique, lá na Mostardinha. Ele ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões e, de acordo com informações, ele seria usuário de drogas e já havia sido preso por roubo. Também está sendo investigada a morte do jovem Bruno Luiz Moraes de Melo, de 26 anos, residia na Avenida Monte Alegre, na Coab, no Recife. Ele foi morto a tiros, estava em casa dormindo com a esposa, uma criança, quando homens, utilizando um alicate, arrombaram a porta da casa e cometeram o crime. De acordo com informações, ele, Bruno Luiz Moraes de Melo, morava naquela localidade há cerca de 10 dias e já havia tirado cadeia. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do Hospital da Restauração as recepcionistas, a Janaínas Ramos, esposa do meu xará Eliel, e Otília, esposa de Wilda Bom Betério, e Clécia, filha de Kátia. Os maqueiros de plantão, André, Ricardo, Silvano, Pablo do Bloco Cirúrgico, Eduardo da Clínica Médica, Rinaldo e também o Índio. E agradecendo os operadores, companheiros aqui da Rádio Jornal, ligadinhos com a gente, conectados, trabalhando, o Evandro Chaves, Popular, o Chaveirinho, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, Aldo Leite, Big Alves, Erivelton, Graziano, Carlos Santos e também Avanildo Cerqueira, comandando aqui o Bandeira 2. Daqui a pouquinho vai comandar a primeira página na Supermanhã, você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, comunicador da maioria, é dentro de instantes. Agradecendo a rapaziada sintonizada com a gente, o Sargento La Silva, motorista do comandante do BPTran, Coronel Azevedo, Arido Hamburgão está lá em Bibiribe, Ramos Galdense em São Lourenço da Mata, Rinaldo Pacheco no bairro de Campo Grande, Passarinho TX em Afogados, Sargento Moreira do 1º Batalhão, Sargento Índio do BPTran, e o A Silva, também do BPTran. Dona Cosma, na Rua da Linha, no Jardim Primavera, em Camaragibe. Ela é mãe do delegado lotado na delegacia de Moreno. Dona Cosma sempre ligada com a gente aqui na Rádio Jornal. A polícia investiga a morte de Gildevan Santos Lima, um rapaz de 30 anos, que na noite de antes de ontem, ele trafegava de motocicleta quando foi emboscado e assassinado a tiros no sítio Alto da Ema, em Paranamirim, no interior do estado. Também está sendo investigada a morte de Marcos Antônio Mergulhão, um homem com 44 anos, que morava na Rua 4, localidade Baixa Grande, na cidade de Pesqueira. Ele foi morto a tiros dentro do carro, um Gol branco de placa PGS 3916. Ele morreu na BR-232, lá mesmo em Pesqueira. Também está sendo investigada a morte de um adolescente assassinado na manhã de antes de ontem, morto com disparo de arma de fogo em frente à Igreja Matriz, na Avenida São José, bairro Manuel Simões Barbosa, em Xangrande. Foram 2 homens numa motocicleta que mataram um adolescente e ainda feriram um idoso. Feriram um idoso na perna, José Bezerra da Silva, de 78 anos de idade, que foi socorrido no hospital local. Detentos fizeram um buraco na parede da cela 1 da cadeia pública de Araripina e 4 deles conseguiram fugir. A guarda descobriu que os foragidos foram identificados como sendo João Filho de Souza, Miquel de Souza Santana, Pedro Bezerra Leite e Rafael Lopes de Freitas. Nenhum deles foi localizado até agora. Edilson Matias da Silva, um cidadão de 51 anos de idade, foi atropelado na BR-101 Sul, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes,
por um Fiat Uno prata de placa não fornecida, levado para a Policlínica Arnaldo Marques. Edilson Matias da Silva foi removido para o Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. José Eduardo da Penha Lima, com 29 anos de idade, residente na rua Roberval Lima de Oliveira, em Camaragibe. Este caiu de uma motocicleta e foi atropelado em seguida por um caminhão na Avenida Caxangá Vaz. Ele, José Eduardo da Penha Lima, morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Adalberto Brida da Silva, cidadão com 54 anos de idade, residente em Dormentes, no interior do estado. Ele sofreu um acidente de motocicleta na rua Princesa Isabela, em Correntes. Foi levado para o hospital de traumas, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E agora vamos falar do aniversariante de hoje, Capitão Max. Ele mora na Vila Popular em Olinda e é amigo do Pio Palito. Nino Guaracheiro, completando hoje 68 anos de idade. Ele mora na Rua da Harmonia, em Casa Amarela. A esposa dele é Ronilda, que já está preparando uma festinha aí, inclusive um almoço mais tarde, com a participação do filho do Nino, Tony da Guabiraba. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o cabo Luiz Gregório João de Barros, a recepcionista Lindinalva Félix Machado, outra também Maria José de Santana e a Adileuza Gomes de Souza Maranhão. E também a advogada da MERP, Andrália Fernandes Cecílio. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. José Adilson da Silva foi agredido a golpes de faca peixeira na Rua Nova Vila, em Quipapá, por José Cícero Bezerra da Silva, que foi preso, levado para a delegacia local e autuado em flagrante. A vítima, José Adilson da Silva, deu entrada no hospital em Canhotinho. Jurandir Severino da Silva, um cidadão com 51 anos de idade, residente na Rua Doutor Miguel Braz, no sítio Lagoa Doce, em Santa Maria do Cambucá, foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, num atentado de autoria e motivos desconhecidos. Jurandir Severino da Silva foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Rosilene José do Nascimento, de 35 anos de idade, residente do loteamento Cesário de Melo Baixo, em Paraty Paulista, foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração, bastante machucada. Vítima de um acidente de motocicleta. José Severino da Silva, de 59 anos de idade, cuja residência ignorada, foi levado para a emergência do Hospital da Restauração, muito machucado, vítima de atropelamento por um veículo não identificado. Jailson Porfírio da Silva, de 50 anos de idade, residente na Rua 40, no bairro do Quetas 3, em Abreu Lima, foi levado para a emergência do Hospital da Restauração, bastante machucado, vítima de atropelamento por um veículo não identificado. Ligadinhos com a gente na jornal, todos os funcionários do cemitério de Casa Amarela, Sérgio Everaldo, Marcos, Samuel, Baleia, DJ Guedes e também a administradora Avani, toda a rapaziada sintonizada com a gente aqui na jornal. Televisão e conversor digital são furtados da maternidade Bandeira Filho em Afogados, no Recife. Um funcionário do local disse que no início do mês o hospital já havia sido invadido e suspeito furtou itens da Copa. Desta vez, o furto foi no posto de medicação da enfermagem. Em nota, a Secretaria de Saúde do Recife informou que a vigilância vai ser reforçada. Atualmente, a segurança na unidade é feita pela Guarda Municipal com suporte de uma empresa terceirizada durante 24 horas por dia. A gerência da maternidade providenciou reforços nas janelas, instalações de grade e também o aumento do muro. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Homem mata outro a facadas próximo ao mercado público de Camaragibe. A vítima era Ivan Lima dos Santos, tinha 49 anos, morava na Rua Afogados da Engazeira, no bairro do Janga, em Paulista.
Ele foi assassinado ontem por volta das 5 horas da tarde com golpes de faca peixeira. Chegou a ser levado para o SEMEC lá de Camaragibe e ainda removido para o hospital Getúlio Vargas, justamente no HGV, que ele não resistiu aos ferimentos. A informação é de que ele foi assassinado a facadas durante uma bebedeira bem pertinho do mercado público lá de Camaragibe. E o suspeito do crime, Reginaldo Félix Gomes, de 34 anos de idade, residente na Rua Maranhão, no bairro dos Estados, lá em Camaragibe, que foi preso em flagrante e levado para o DHPP, onde foi autuado. De acordo com informações, era Ivan, um rapaz que morreu. Ele foi assassinado porque deu um tapa no rosto do Reginaldo. E o Reginaldo bateu na faca peixeira e desferiu golpes nele. O corpo de Erivan Lima dos Santos foi removido do HGV para o Instituto de Medicina Legal. Homem é perseguido e fuzilado dentro da residência em Peixinho. Robson Prazeres da Silva, com 41 anos de idade, homem de profissão informada, residente na Rua Surubim, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Ele foi assassinado com cerca de 10 disparos de arma de fogo. Foram tiros de revólver 38 e também pistola .40. De acordo com informações, ele provavelmente teria envolvimento com tráfico de drogas. Ele começou a ser baleado perto de casa, correu para dentro da residência, mas foi perseguido e acabou assassinado. O corpo de Robson Prazeres da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Ambulante assassinado a tiros no bairro de Peixinho. Pablo Paulino dos Santos Júnior, jovem com 19 anos de idade, ambulante, residente na Rua São Lucas, pertinho do terminal de ônibus, também próximo à escola Deus e Amor, no Alto do Pascoal, em Água Fria. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na estrada de Passarinho, em Olinda, por elemento desconhecido. Ele estava na casa da namorada, saiu para comprar o bolo e acabou sendo assassinado. De acordo com informações, ele era vendedor de macaxeira do mercado de Água Fria, mas quando bebia, falava demais. Inclusive, dizia até que comandava o tráfico de drogas no Alto do Pascoal. E aí, foi assassinado ontem, por volta das 10 horas da noite. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.